Já faz um tempinho que eu não falo de filmes clássicos aqui no canal, então chegou a hora de falar novamente. Eu já fiz 2 vídeos de listas de clássicos aqui no canal, um sobre clássicos que eu acho que todo mundo deve assistir porque são muito conhecidos e muito bons e tal, e outro de clássicos mais acessíveis para quem está começando a assistir filmes clássicos. Nessa lista aqui eu tentei reunir filmes que eu acho todos eles fantásticos, mas que geralmente não aparecem nas listas de clássicos que todos os cinéfilos precisam assistir, filmes que algumas vezes ficam meio esquecidos e só quando você começa a assistir cada vez mais clássicos de gêneros específicos, você acaba chegando neles. Então são filmes que para mim são, digamos, obrigatórios, se é que essa palavra vale para filmes, mas acima de tudo, clássicos que eu gosto muito. A única regra aqui é que são filmes apenas antes da década de 70. Então, filmes aqui que entraram na lista da década de 60, 50, 40 e 30, porque filmes da década de 70 eu acho que o pessoal já começa a assistir um pouco mais, já são filmes coloridos, que atraem mais e tal. Então, daqui nessa lista, filmes da década de 30 à década de 60. O primeiro filme da lista é A Montanha dos Sete Abutres, do Billy Wilder, um filme que eu gosto muito, eu tenho até uma relação muito forte com ele por ser jornalista, por ter visto ele a primeira vez por causa da faculdade de jornalismo, e é um filme que inspirou muito também aquele O Abutre, do Jake, que é com o Jake Gyllenhaal e tudo mais. Então aqui a gente vai ter um filme, digamos, com um anti-herói como protagonista antes disso se transformar em algo mais usual em Hollywood. Então ele vai criar muito dessa relação da sociedade com o espetáculo e também fala muito sobre a nossa moralidade. Então a gente vai ter esse personagem principal que vai se usar de pessoas fragilizadas para criar um grande espetáculo e tirar dinheiro a partir disso. É um filmaço, a gente tem aqui o Kirk Douglas como protagonista e o Billy Wilder, ele trabalha muito bem também essas relações mais dúbias do ser humano. Ele tem até uma visão um pouco pessimista e muitas vezes em relação ao ser humano, e eu acho que isso tudo funciona muito bem nesse filme aqui. O segundo filme da lista é o meu favorito de Akira Kurosawa, eu estou falando de Yojimbo. Muita gente vai falar sempre de Os Sete Samurais, que é fantástico, de Run, que é fantástico também, entre outros filmes do Akira Kurosawa, mas Yojimbo algumas vezes acaba ficando meio em segundo plano e para mim é um filmaço. O filme que inspirou o primeiro filme da trilogia dos dólares, Por um Punhado de Dólares. Então a gente vai ter mais uma vez aqui um protagonista que também é um anti-herói, um cara que vai se usar da situação para colocar duas famílias rivais em uma cidadezinha pequena, usar as duas famílias, colocar uma contra a outra e tentar lucrar a partir disso. Um personagem principal aqui também que vai ter uma transformação e tudo mais. Então é um filme muito interessante, como ele cria esse jogo, como esse protagonista ele vai estar se usando da situação o tempo inteiro, e um filme também muito influente, como eu disse, Por um Punhado de Dólares é basicamente o mesmo roteiro transportado para o faroeste, o Sergio Leone nunca escondeu isso. O terceiro filme, vamos para Ingmar Bergman, mas não vou falar de Persona, não vou falar de O Sétimo Selo ou de Morangos Silvestres, e sim de Através de um Espelho, que até é um dos filmes mais conhecidos do Bergman, mas nunca aparece ali entre os 3 ou 5 mais conhecidos, os 5 mais obrigatórios. E para mim é um filme que diz muito sobre o cinema desse cineasta que eu gosto tanto. Então a gente vai ter aqui desde a presença daquela ilha, personagens em um lugar afastado, que a gente já viu em outros filmes dele, como Persona, por exemplo, como A Hora do Lobo, entre outros, e vai ter toda essa pegada de ser um filme quase psicólogo, né? Um filme que analisa o ser humano, que analisa aquelas personagens sendo levadas ao limite, e eu gosto muito de como ele flerta bastante até com o sombrio, com o gótico, com o terror, com o fantasmagórico nesse filme aqui. Pra mim, Através de um Espelho é um puta filmaço, desde a sua direção até também o seu roteiro, que é muito usado em livros de roteiro e tudo mais.
O quarto filme da lista talvez seja o mais famoso aqui, né? Estou falando de A Marca da Maldade, um dos principais filmes noir de todos os tempos, talvez o meu filme noir favorito, dirigido pelo Orson Welles, que tem também o Orson Welles como um dos personagens, atuando aqui também. Eu coloco esse filme aqui porque tem muita gente que está começando a acompanhar mais clássicos e escuta muito uma frase que eu odeio, que é: ah, o Orson Welles, depois de Cidadão Kane, ele não fez nada que chegue aos pés de Cidadão Kane. Tudo bem, Cidadão Kane é uma das maiores obras de todos os tempos, mas falar que o Orson Welles não fez nada demais depois de Cidadão Kane é um grande absurdo, e A Marca da Maldade é só um dos filmes para provar isso. A Marca da Maldade é um filme simplesmente espetacular, e espetacular acima de tudo por causa da direção do Orson Welles, como ele vai criar tudo aqui visualmente, como ele vai usar muito bem o plano longo, ou como ele vai usar muito bem o plano com profundidade de campo para criar várias camadas dentro do mesmo plano, então coisas acontecendo em vários lugares do plano. É um filme que permite um estudo muito bom de cinema, é um filme para a gente assistir e observar como ele fez tudo aquilo, aprender um pouco mais sobre o cinema. A Marca da Maldade é um filme que todo mundo deveria ver, é um filme simplesmente espetacular. O quinto filme da lista, continuamos no cinema noir para falar de Laura, de Otto Preminger, que também é um dos filmes mais conhecidos do Otto Preminger, mas só quem já começa a adentrar mais, estudar mais sobre o cinema noir que chega nesse filme aqui. Um filme muito interessante porque, por mais que ele conserve todos os elementos, tanto visuais quanto de história e personagens do cinema noir, o que ele faz muito bem é criar essa figura da Laura, essa figura que está acima dos personagens, que é quase uma divindade. Então eu gosto muito como o filme todo trabalha essa figura muito bem, como isso meio que até sobrepõe um pouco da lógica do cinema noir, filme que eu recomendo muito também, um dos grandes filmes da carreira do Otto Preminger. O sexto filme da lista é o meu filme brasileiro preferido de todos os tempos, de 1931, eu estou falando de Limite, de Mário Peixoto, um filme, acima de tudo, sobre o tempo, né? A gente vai ter essas personagens aqui esperando e refletindo sobre a sua vida enquanto não sabem se vão ficar vivas ou não na situação que eles estão, né? E começam a refletir sobre o passado. Mas não é só o roteiro, mas é principalmente como o Mário Peixoto cria todo esse jogo, como ele estica muito bem o plano. A gente pode até falar em um filme de slow cinema aqui, muito antes desse termo ser usado no cinema. E eu acho que Limite, ele me ganha muito justamente por causa disso. É um filme que eu chamo de filme milagre. Como esse filme foi feito em 1931, da forma que ele foi feito, eu não sei. E eu não consigo explicar. É um filme muito à frente de seu tempo, sobretudo em como usa a linguagem cinematográfica. O sétimo filme da lista é O Salário do Medo, do Henri Clouzot, filme francês que depois gerou um remake também que eu acho fantástico, talvez até melhor que o original, chamado O Comboio do Medo, do William Friedkin. Então é um filme que vai se construir sobretudo nessa relação desses quatro personagens fugindo do seu passado e desenvolvendo uma missão quase suicida em algum lugar da América do Sul, que nunca é deixado muito claro aqui. Então eles têm que transportar esse caminhão cheio de nitroglicerina. Um filme que usa muito bem dos elementos do roteiro para criar a sua tensão. Então, como a gente sabe que esses personagens eles podem morrer a qualquer momento porque eles estão dentro de uma bomba relógio, eles estão dentro de um caminhão que simplesmente, se eles baterem em algum lugar, eles vão explodir. E o roteiro vai criar situações que o Clouzot vai dirigir muito bem também, situações que esse caminhão fica à beira de um precipício, por exemplo, coisa do tipo. Então é um dos mestres do suspense, digamos assim, da França, e Salário do Medo é um filmaço que vale muito a pena conferir. O oitavo filme da lista é de um diretor que para mim é extremamente subestimado. Estou falando de Tudo que o Céu Permite, de Douglas Sirk. O Douglas Sirk, ele é para mim um dos pais, ou se não o pai, do melodrama. E talvez por isso, talvez pelo melodrama não ser um gênero tão popular assim, ou coisa do tipo, esse diretor não seja tão conhecido, ou os filmes dele não tenham marcado tanto quanto outros filmes
da Hollywood clássica. E Tudo que o Céu Permite, para mim, ele tem tudo o que precisa de melhor em um melodrama. Principalmente como ele vai retratar essas emoções humanas dentro da sociedade, como a gente vai ver esses dois personagens sendo quase excluídos por aquela sociedade, e isso vai levá-los ao limite aqui, né? Vai levar ao limite emocional de cada um deles, o que vai estar muito presente também nas atuações, e o Douglas Sirk explora isso muito bem, tanto nas atuações como no seu uso de cores. O nono filme nessa lista é de mais um diretor que eu amo, para mim é um dos meus diretores favoritos, estou falando do Luis Buñuel e de O Anjo Exterminador. Um filme que tem tudo de melhor do cinema surrealista do Buñuel, desde a premissa aqui dessa turma que vai para um jantar e não consegue sair de dentro daquela casa e fica presa dentro daquela casa, até como ele constrói isso de uma forma satírica, satírica à sociedade, satírica à elite, o que ele faz muito bem em outros filmes dele, mas que para mim, em Um Anjo Exterminador, é o melhor filme da carreira do Buñuel, diretor que passou por vários cinemas, digamos assim, fez filmes na Espanha, na França, esse filme mesmo foi feito no México, então é um diretor que vale muito a pena conferir como ele usa o surrealismo para criar essa dinâmica bem satírica em relação à sociedade e principalmente à elite. O 10º filme é talvez um que, se vocês procurarem os grandes filmes clássicos da história do cinema hollywoodiano, vocês provavelmente vão encontrá-lo lá. Filme que foi, na época, indicado a muitos Oscars e tal, mas que eu sinto que ficou meio esquecido em algum momento. Estou falando de Assim Caminha a Humanidade, um épico com E maiúsculo, digamos assim. Então um filme longo, um filme grande, um filme que vai explorar todos esses espaços gigantescos e essas personalidades. Filme aqui que é um dos filmes da carreira do James Dean, que é mais uma grande atuação dele também, então a gente tem um grande elenco e a gente assiste esses personagens se desenvolvendo por muitos e muitos anos. Então, é como eu disse, é um épico, bem épico mesmo, um épico de escalas, digamos, desproporcionais ao cinema atual, talvez. Filme longo, filme grande. Essa talvez seja a maior expressão que eu posso usar para Assim Caminha a Humanidade, ao mesmo tempo que é um filme que fala muito sobre o desenvolvimento da sociedade dos Estados Unidos e talvez do mundo de forma geral, flerta até bastante com o faroeste. Filme que eu recomendo bastante, principalmente para quem gosta do drama, do melodrama, né? Pode ser considerado também mais um melodrama aqui, e dos filmes épicos, quem não tem problema com filmes mais longos, eu acho que vale a pena conferir esse filme aqui. Então por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se vocês já viram alguns desses filmes. A maioria deles a gente não vai achar em streamings. Eu posso fazer um vídeo depois apenas com filmes clássicos que estão nos streamings, e até uma boa pauta para fazer. Mas se vocês encontrarem para assistir esses filmes aqui, olha, eu recomendo muito todos eles. São todos filmaços. Então por hoje é isso, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, confere aqui também se te interessar se tornar membro do 16mm para se aproximar mais da gente, cada vez mais benefícios para quem se torna membro do canal. Por hoje é isso e corta!